humor pueril que marcam muito fortemente esse poema. Vamos agora ao poema O Major. Comentário aqui sobre ele, né? É que nós estamos falando do major que morreu reformado, veterano da Guerra do Paraguai, herói da Ponte do Itororó. Aqui uma menção histórica, né? Uma alusão histórica à Batalha de Itororó ou a Dezembrada, que foram uma série de batalhas vencidas pela Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, na Guerra do Paraguai. E aqui a citação ao rio Itororó, em Santo Antônio, né? Próximo ao rio Paraguai. Batalha que aconteceu sob o comando do então Marquês de Caxias, em 6 de dezembro de 1868. Aqui ele homenageia um herói, né? Um lutador da Guerra do Paraguai. Cunhatã. Interessante nós lembrarmos que Cunhatã é uma palavra de origem tupi. De novo aquele compromisso do Bandeira de trazer o vocabulário brasileiro, né, as variantes linguísticas brasileiras para a sua composição poética. Vinha do Pará, chamava-se Qué. E aqui ele retrata, inclusive com vocabulário indígena, elementos da cultura brasileira, com humor ingênuo, essa brasilidade linguística, essa brasilidade vocabular e temática, né? Com a voz de trás da garganta, a boquinha tuíra. O que é tuíra, professor? Preto, desbotado, pardo, cinzento, para retratar a relação com aquela cunhatãzinha, né? Com aquela moça, aquela menina e, enfim, a identidade bandeiriana associada à brasilidade, associada a uma ligação muito forte com a nossa identidade. Oração a Terezinha do Menino Jesus, como já falamos, é esse traço, né, de fé, de religiosidade, em que ele pede a Deus, em que ele roga aos santos pela sua saúde tão debilitada, tão precária e que o acompanhou durante muito tempo. Em Andorinha, próximo poema, nós temos aqui o que nós poderíamos chamar de um micropoema, né? Um poema pílula de tradição modernista, humor irônico, crítico, até um anti-humor, bem na linha do grande Oswald de Andrade. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, Andorinha, minha cantiga mais triste, passei a vida à toa. E mesmo nesse humor, ele mostra a sua melancolia, a sua tristeza, a sua condição de vida. Profundamente. Em Profundamente nós temos um poema marcado por um memorialismo muito forte. Resgate do passado, né? Aqui ele homenageia as ausências, as perdas de familiares e de amigos que já se foram. No momento em que ele relembra uma festa de São João, onde havia fogos, onde havia alegria, e de repente tudo passa, tudo se perde, porque todos se foram. Aqui ele cita claramente a sua infância e os seus familiares, né? Ao dizer, hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos, né? Estão todos dormindo profundamente porque já se foram e pertencem ao passado. No poema seguinte nós temos um madrigal tão engraçadinho. Lembrando que madrigal é um tipo de poema, né? Madrigal é um tipo de composição, é um gênero musical ou poético marcado pelo profano, mas que pode tratar de assuntos heróicos, de assuntos pastoris, de assuntos amorosos e até de assuntos libertinos, casando aí com o título do livro Libertinagem, né? E aqui vem de novo quem? O entretexto, um elemento que se repete em vários textos do mesmo autor. Tereza, você é a coisa mais bonita que já vi na minha vida. Inclusive, o porquinho da Índia. Lembra do porquinho da Índia lá de trás, da infância, que ele ganhou com 6 anos de idade, né? Que me deram quando eu tinha 6 anos. Aí ele resgata esse lirismo. Noturno da Parada Amorim. Aqui nós temos o Noturno. O Noturno é um poema em forma de composição musical. E para ser coerente com essa proposta, ele cita Robert Schumann, um compositor alemão. O violoncelista estava no meio do concerto de Schumann. Subitamente o coronel ficou transportado e começou a gritar: Je veux des anges, eu vejo anjos, eu vejo anjos. E aí teve uma súbita queda, um mal súbito, caiu, ficou por ali, né? Todas as agências postais estavam fechadas. Dentro da noite a voz do coronel continuava gritando, né? Je veux des anges, je veux des anges. Ou seja, eu vejo anjos, quase que num prenúncio da sua própria morte. Temos aqui o poema Na Boca, onde há a poesia do libertino, né, porém melancólico, sempre tristíssimas essas cantigas de carnaval, paixão, ciúme, né, aquele falando daquele... Aí vem um pouco, né, daquela ideia do poema Não Sei Dançar, lá o primeiro poema do livro, em que o ano passado ela parava diante de mulheres bonitas e estava pedindo esguicho de clorete.
cloretilo, né? Cloretilo. O cloretilo, galera, é bom que você anote, é um medicamento anestésico de aplicação externa que é usado no tratamento cirúrgico e na medicina desportiva e que muitas vezes as pessoas usavam no carnaval para sentir ali alguma sensação alucinógena, né? E ele era colocado na boca, né? Aspirado, né? Em vez de ser usado como medicação tópica, e daí o título do poema, Na Boca. Ainda existem mulheres bastante puras para fazer vontade aos viciados. E aí ele mostra esse certa iconoclastia, né? Esse certo poeta à margem, esse certo poeta irreverente naquilo que escreve. Em Macumba do Pai José, né? Uma corruptela de Pai José, o Preto Velho, aqui ele resgata a questão dos rituais negros africanos, a identidade com o folclore popular. Na Macumba do Encantado, o Negro Velho, Pai de Santo, fez mandinga. Mandinga é aquele trabalho, né? Aqueles trabalhos típicos da Umbanda e do Candomblé. No Palacete de Botafogo, sangue de branca virou água, foram ver, estava morta. Talvez tenha sido aqui uma alusão a essas práticas do ocultismo da Umbanda e do Candomblé. Em Noturno da Rua da Lapa, nós temos um lindo poema em prosa, né? Um poema em prosa. Temos aqui a famosa prosa poética. E é interessante observarmos aqui algumas questões que, quando ele estava com a janela aberta, entrou um bicho, ele tentou pegar a bomba de Flit, que é aquela bomba de Baygon, de Detefon, para matar um inseto, e lhe veio a lembrança do Corvo, de Edgar Allan Poe, The Raven, quando ele cita exatamente, observe aqui, nesse final, né, quando um jato, né, fumigatório partiu, nada mudou em mim. Os sinos da redenção continuaram em silêncio, nenhuma porta se abriu nem fechou, mas o monstruoso animal ficou maior. Senti que ele não morreria nunca mais, conquanto não houvesse no aposento nenhum busto de Palas, o busto de Palas Atenas, lá no umbral da porta do cidadão em que parou o corvo e ficava sempre dizendo nevermore, nevermore. E ele procurando, né, o homem, o eu lírico do poema O Corvo, procurando a sua amada Lenor, a Leonora, que ele cita aqui. Então a citação a Lenora e a citação ao busto de Palas nos dão essa referência intertextual ao poema The Raven, ao poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Cabedelo. Cabedelo é um município da região metropolitana de João Pessoa, por onde Bandeira passou em 1928, e fez aqui um micropoema, um poema pílula para homenageá-lo. Em Irene no Céu, nós vemos a temática racial, galera. É uma temática contra o preconceito. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. A grandeza, né? A grandeza humana é a bondade. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. Olha, numa certa humildade subserviente do negro em relação ao branco, né? Mas São Pedro bonachão, desmistificando aquela ideia do santo austero, é um São Pedro bonachão, diz: entra, Irene, você não precisa pedir licença, porque a alma não tem cor. Aqui nós temos o coloquialismo e nós temos um poema escrito em 1930. Vale lembrar uma época em que ainda havia um profundo preconceito. Em Palinódia, palinódia é um tipo de composição, galera. Palinódia é um tipo de poema em que se faz uma retratação daquilo, num poema, daquilo que se disse em outro. Então, de certo modo, ele está aqui se retratando ou se corrigindo por aquilo dito em um outro poema. Em Namorados, nós temos a presença do discurso direto na poesia, né, a quebra da fronteira entre prosa e poesia, a incorporação da fala, a incorporação do diálogo entre, aqui no caso, né, os namorados, que é exatamente o título do poema. Em Vou-me embora para Pasárgada, nós temos a Pasárgada, uma antiga cidade persa, que aqui funciona como o idílio, a quimera, a utopia buscada por Manuel Bandeira. A liberdade, a libertinagem e a loucura, porque lá eu sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei, né? O impossível carinho. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo, quero apenas contar-te a minha ternura. Essa expressão simples, essa expressão pueril dos sentimentos que marca tão fortemente a poética de Bandeira. E no penúltimo poema do livro, o poema de Finados, amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério. Vai, procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. Você nota claramente nessa angústia, essa melancolia de um ser que busca o apoio, que busca uma mão que o segure, que o acompanhe, que o acolha.
Vai ao cemitério, mas reza não pelo morto, reza pelo vivo, que está doente, que está precisando de ajuda. Fortíssimo traço de natureza biográfica no poema de Bandeira. E aqui, para finalizar, para fechar essa nossa conversa, esse nosso Lectio Brevis, último poema. Um lindíssimo metapoema, um dos grandes poemas da literatura brasileira, onde você vê o comedimento em relação ao sentimento piegas, né? Ele se despojou nesse poema dos ritmos clássicos, da métrica, do vocabulário elevado, opta, né? O poeta diz: assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. Observe que aqui o poeta aspira à simplicidade, que advém da espontaneidade, defende a beleza discreta, a beleza sem alarde, o eu lírico que deseja um poema que tenha a habilidade de deter os mais intensos sentimentos, sem contudo ser piegas, sentimentaloide, e finalmente guardar o mistério que enaltece a alma humana. E assim nós terminamos esses pequenos comentários sobre a bela poética de Manuel Bandeira em Libertinagem. Fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso Tapioca com Poesia. Fui, galera!